Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Amucho, mais conhecida por seu apelido Lamu, tinha 30 anos na época do caso e vivia na zona rural da província de Sichuan, na China. Ela foi descrita como uma mulher muito simpática e alegre, estava sempre muito sorridente, gostava da vida simples que levava e também era muito querida por seus amigos, familiares e também pelas pessoas nas redes sociais. Isso porque ela postava vídeos na rede social Douyin, que é como o TikTok é conhecido na China, onde ela mostrava como era ali o seu dia a dia, a sua vida na zona rural, a maneira simples, que ela vivia e tinha que fazer as suas atividades, não só ela, mas outros membros da família, também algumas receitas ali da família dela, e ela era sempre muito carismática, sorridente, gentil, então isso foi conquistando o coração das pessoas ao ponto de que a Lamu ficou bastante famosa e ela tinha 800 mil seguidores nessa rede social Douyin. Ela sempre recebia vários elogios nos comentários por ela ter essa personalidade gentil, carismática, ter um sorriso bonito, ela também tinha uma beleza natural, então ela realmente conquistou aí o coração de várias pessoas que gostavam de acompanhar sempre ali diariamente os vídeos que ela postava. Apesar de ser descrita dessa maneira, como uma mulher muito gentil, que estava sempre feliz e sorrindo, a verdade é que a Lamu enfrentava problemas muito sérios na sua vida ali por trás das redes sociais. Isso por conta do marido dela, que era um homem extremamente agressivo e violento. Os dois se casaram em 2009, quando a Lamu tinha 19 anos, e então tiveram 2 filhos, e no início, como qualquer relacionamento, era um relacionamento saudável. O marido dela, um homem chamado Tang Lu, era um homem carinhoso, atencioso. Porém, com o passar do tempo, ele foi mostrando a sua verdadeira face e começou a se tornar muito ciumento, obsessivo e violento com a Lamu, chegando a agredir ela várias vezes e também sempre humilhava ela ali, com as palavras também. Isso, é claro, foi desgastando a relação. Aos poucos, com o passar dos anos, a Lamu começou a pensar em se separar do Tang Lu, porém, sempre que ela tentava se separar dele de alguma maneira, ela sempre era ameaçada, então isso acabava fazendo com que ela perdesse ali, a coragem e continuasse naquele relacionamento. Em março de 2020, finalmente a Lamu conseguiu coragem o suficiente e saiu de casa levando os 2 filhos com ela, abandonou o seu marido, o Tang Lu, e foi viver com a sua família. Porém, como ela tinha muito medo do marido, ela não contou para ele para onde ela estava indo. Ele, então, completamente cheio de fúria, foi atrás dos familiares dela, querendo saber onde ela estava. Ele, então, foi até a casa da irmã mais velha da Lamu, exigindo saber onde ela estava, porém a irmã, é claro, se recusou, não contou onde a Lamu estava, e então o homem agrediu violentamente a irmã da Lamu por ela não ter contado o paradeiro dela. Depois disso, a família chegou, a levar a moça para o hospital, ela foi atendida, eles também tentaram fazer um boletim de ocorrência contra o marido da Lamu por essa agressão, porém a polícia não deu tanta atenção ao caso. Eles disseram que não podiam fazer nada porque tudo aquilo era uma questão de família e eles deveriam se resolver ali entre eles. Infelizmente, essa não era a primeira vez que isso acontecia. Como eu disse antes, a Lamu já tinha tentado algumas outras vezes, se separar do marido. Ela também já tinha prestado queixa contra ele em outras ocasiões, quando ele agredia ela. Porém, a resposta da polícia era sempre essa, de que eles deveriam se resolver lá sozinhos, porque essas eram questões familiares.
Depois que o Tang Lu percebeu que nada estava dando certo, nem mesmo depois de ele ter agredido violentamente a irmã da Lamu, ela não cedeu e não voltou para casa. Ele então começou a ameaçar os filhos, da Lamu e dele também, os filhos do casal, dizendo que se ela não voltasse, ele iria encontrar ela de qualquer maneira e iria tirar a vida dos filhos. Ela então, com muito medo pelos filhos, sabendo que o marido era sim bem capaz de fazer uma coisa dessas, ela finalmente resolveu então voltar para casa e a separação deles durou apenas um mês. Porém, é claro, como podemos imaginar, as coisas não mudaram depois que ela voltou para casa. Na verdade, ficou ainda pior, ele estava cada vez mais agressivo e mais violento, e a Lamu e os filhos continuaram vivendo nessa situação. Apesar de tudo, ela continuava gravando os seus vídeos para as redes sociais. Não fica muito claro se o marido dela aceitava esses vídeos, afinal de contas, ele era muito ciumento e controlador, Provavelmente aí pelo caráter que ele tinha, provavelmente ele não aprovava, mas a Lamu acabava fazendo mesmo assim, Talvez até mesmo escondido ali do marido. Isso também acabava sendo uma válvula de escape para Lamu, porque ela vivia, como eu disse, na zona rural, em um lugar afastado, onde ela não tinha contato com tantas pessoas. Mesmo a família que morava ali mais próxima também não era uma casa tão perto assim uma da outra. Então ali na internet, pelo menos, ela conseguia ter esse contato com outras pessoas e escapar um pouco daquela dura realidade que ela vivia dentro de casa. Como eu disse, depois que a Lamu voltou para casa, as coisas não melhoraram, muito pelo contrário, ficaram ainda piores. Então, ela continuou, sem o marido saber, caçando um jeito de finalmente conseguir se livrar dele. E de fato, quando foi 2 meses depois, em junho de 2020, ela finalmente conseguiu na justiça a guarda dos 2 filhos. E então, mais uma vez, ela saiu de casa, abandonando o Tang Lu e foi viver com o pai dela. De novo, o Tang Lu começou a perseguir a Lamu, exigindo que ela voltasse para casa, ameaçando ela, mas dessa vez ela estava ali certa de que ela não ia ceder, que ela ia resistir, porque ela não aguentava mais viver naquela situação com um marido extremamente abusivo. Ela queria uma vida nova para ela, livre daquele homem. Então, mesmo com todas essas ameaças do marido, ela e os filhos continuaram vivendo na casa do pai dela. Porém, infelizmente, a paz da Lamu não durou muito tempo. No dia 14 de setembro de 2020, já era noite, por volta das 10h30, a Lamu estava fazendo uma live ali nas suas redes sociais para os seus seguidores. Tinham várias pessoas online assistindo essa live, cerca de 400 mil pessoas estavam acompanhando ali a Lamu conversando, contando coisas do dia dela, como ela sempre fazia. Então, os seguidores foram surpreendidos por uma cena extremamente chocante. Eles viram um momento em que o ex-marido da Lamu, o Tang Lu, invadiu a casa. Ele jogou ali um líquido que depois foi descoberto que era gasolina no corpo da Lamu e ateou fogo. Depois ele fugiu do local e as pessoas que estavam ali assistindo a live puderam ver, ao vivo, em tempo real, a Lamu com o corpo completamente incendiado, gritando por ajuda. Os seguidores então, começaram a tentar ajudar de alguma maneira. Os familiares dela também logo perceberam o que estava acontecendo e chamaram a emergência, chamaram a polícia. A Lamu foi levada ao hospital, mas ela estava com o corpo quase que todo queimado, queimaduras muito graves de 3º grau. Então, infelizmente, mesmo com todo o empenho da equipe médica, ela conseguiu sobreviver por apenas 2 semanas no hospital e depois acabou falecendo. Como várias pessoas viram o momento em que tudo isso aconteceu, era claro que tinha sido o Tang Lu, o ex-marido da Lamu, que tinha feito isso com ela. Então ele foi preso no mesmo dia do crime. Ele também acabou confessando o crime, realmente ele tinha premeditado tudo, comprou aquele combustível com antecedência, depois ali conseguiu invadir a casa silenciosamente, sem ninguém perceber, e ele percebeu que a Lamu estava
estava naquela live, mas ele não se importou nem um pouco e cometeu, né, o ataque mesmo assim. Sendo assim, então, ele foi a julgamento pelo homicídio da Lamu, foi considerado culpado e foi condenado recebendo a pena de morte, porém até o momento, ao que parece, ele ainda não foi executado, né, e segue aguardando até o momento em que a sua sentença será cumprida. Por conta do incêndio, a casa do pai da Lamu, que era onde ela estava no momento em que tudo aconteceu, também acabou sendo completamente queimada e ele foi obrigado a sair de lá, né? E como ele era muito humilde, não tinha um outro lugar para viver, ele acabou indo morar numa antiga casa de repouso. A irmã mais velha da Lamu, a Zuoma, aquela que foi também agredida pelo Tanglu antes, passou a administrar as redes sociais da Lamu após o falecimento dela e passou a postar ali atualizações sobre a situação da família e também do caso da Lamu. No último vídeo postado pela Zuoma nas redes sociais da Lamu, ela escreveu o seguinte: "Desculpe, um ano se passou e eu ainda não posso lhe dar uma explicação. Na próxima vida, serei seu irmão mais velho e te protegerei bem. Descanse em paz, irmãzinha." Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia a história da Lamu e se não, se você achou interessante conhecer. Também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer aqui para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.